Adrenalina, mais adrenalina. E quando o prazer fabricado já não tem mais o mesmo efeito? Aumentar a dose e morrer? Ou parar? Nós conhecemos a sua dor. Oferecemos ajuda emocional, gratuita e imediata, com atendimento 24 horas. Touch Peace Global Mission. Comece agora a sua jornada pela paz. Meus amados, vamos abrir então a palavra de Deus no Salmo 73. Salmo 73. Salmo de Asaf. Está escrito o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Eu quero meditar com vocês hoje sobre o tema: o crente na janela da tentação. O crente na janela da tentação. Os crentes, por mais piedosos que sejam e por mais conhecimento que tenham, são susceptíveis a serem tentados. E eu tenho certeza que você tem sido tentado.
Deus só teve um filho que nunca pecou, seu filho amado, Jesus Cristo. Mas nem esse ficou livre de tentação. As maiores tentações, entretanto, não vêm de fora, emanam de dentro. Não vêm das circunstâncias, procedem dos sentimentos. E aqui está um homem de Deus, um homem líder na casa de Deus, um homem afeito aos louvores no culto a Deus, que num dado momento da sua vida, chega a compartilhar conosco, passou um momento de grande perigo, seus pés quase resvalaram, ele quase se afasta de Deus, porque ele está olhando pela janela, a janela da tentação, está vendo algumas coisas, não está fazendo uma leitura correta do que está vendo, e ele começa a chegar a conclusões precipitadas, pensando o seguinte: não vale a pena ser crente? Sou uma pessoa séria, sou uma pessoa zelosa, sou uma pessoa piedosa, lavo as mãos na inocência, só levo pancada na cabeça, todo dia. E aí eu olho para o ímpio, meu vizinho, olha a vida dele, tranquila, nem problema de saúde ele tem, o corpo dele já vem bronzeado de berço. Preocupações? Dorme tranquilo sem Lexotan. Ele nem se esforça demais não, os bens dele prosperam. O cara só fala bobagem, mas olha aí, todo mundo incensa esse cara, aplaude, segue, elogia, e eu aqui, levando Deus a sério, estou sendo duramente provado cada manhã. Eu sei que não tem nada a ver isso com você, que você é um crente, mas não tem sido tão provado, né? Então, eu queria que você olhasse comigo esse dilema, que não é novo. Jó tratou desse assunto, Abacuque tratou desse assunto. Como é que eu posso entender que o ímpio, que desanda a boca a falar contra Deus, contra o próximo, é violento, parece que tem uma vida melhor que a minha? E eu que sou crente, vivo situações difíceis, ou quando você olha para o cenário geral, e você vê como é que pode entender que um João Batista está na cadeia, e um Herodes está no trono, que um Paulo vai ser degolado, e quem manda degolá-lo é Nero, que Jesus de Nazaré está sendo julgado, e o juiz é Pôncio Pilatos. Como é que você pode entender essa inversão de valores? É isso que está levando esse homem a essa crise. Então, eu queria que com a Bíblia aberta comigo você olhasse, primeiro, o crente na janela da tentação, com os pés na estrada escorregadia. E eu chamo a sua atenção para alguns pontos. Primeiro ponto, você está com os pés no lugar escorregadio, quando você inveja as pessoas por aquilo que elas têm, sem olhar para o que elas são diante de Deus. Olha comigo os versos 2 e 3. Você pode ler em voz alta comigo? Vamos juntos? Quanto a mim, porém, quase me revelaram aos pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então veja você que é crente está aqui, muitos de vocês aqui trabalham penosamente, levantam de madrugada, pegam a condução, às vezes 2, trabalham o dia inteiro, volta para casa já tarde da noite, assim fazendo muito esforço para empatar o jogo, para pagar suas contas, para botar seus filhos na escola, para no mínimo ter um plano de saúde razoável. E quando você dá conta do recado, já é um herói. Aí você olha para a janela e vê seu vizinho que é ímpio, que é perverso, numa canetada só resolve a vida dele financeira.
E você fica pensando, meu Deus, para mim o ônus, para ele o bônus. Para mim o rigor da lei, para ele as benesses da lei. Para mim o suor do rosto, para ele a prosperidade. Para mim a preocupação, para ele uma vida tranquila. E isso pode levar você, olha o versículo 13, quando ele diz assim, você leu o 13 comigo, vamos juntos? Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Ele está fazendo uma análise, um valor de juízo aqui, e chegou um momento em que ele pensou isso, não está valendo a pena ser crente, a vida do ímpio está melhor que a minha, ele tem menos problema que eu tenho, ele enfrenta menos dificuldades na vida financeira que eu, ele enfrenta menos problemas de saúde que eu, no campo emocional eu não tenho ansiedade, preocupação, eu estou aqui cheio de angústia na alma. Esse é o drama deste homem. Mas por que ele está assim? Porque na verdade ele só está olhando um lado da moeda. O que o perverso tem agora, aqui, mas não consegue entender ainda quem é esse perverso na presença de Deus. Qual o destino dele? Qual a verdadeira herança dele? Na hora mesmo da prova dos 9, como é que vai ficar a vida dele? Então, se você está nessa situação, de fato você está num caminho escorregadio. Segundo lugar, você está com os pés no lugar escorregadio quando olha para a prosperidade do ímpio em contraste com as provações dos justos. Notem comigo 2 versos aí. Vamos dar uma olhadinha, o verso 12 e o verso 14. Vamos ler o 12 primeiro, juntos comigo. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Agora o 14. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Então veja você o contraste que ele está fazendo aí. O ímpio prospera. E como é que ele está? Sempre tranquilo. Sempre tranquilo. Enquanto ele está sempre tranquilo, o que está acontecendo? Aumentam as suas riquezas. Quando ele olha isso, quando ele percebe isso, e agora vai olhar para ele está olhando para a janela da tentação, ele olha para o ímpio, olha lá, está vendo, está tranquilo. Enquanto ele está dormindo sossegado, olha, todo dia a conta bancária desse cara engorda, todo dia. Aí ele olha para ele no verso 14, o que ele diz? Pois de contínuo sou o quê? Afligido. Olha você no verso 12, que ele diz, sempre tranquilos, sempre, mas eu, de contínuo, afligido, e cada manhã, não é amanhã, hoje, daqui um mês, outra manhã, não, cada manhã castigado. Preste atenção na ênfase que ele dá, tanto da tranquilidade do perverso que prospera, quanto das lutas e provas que ele, como crente, como piedoso, está enfrentando. Então ele olha a qualidade da sua vida e compara a sua vida com a vida do ímpio e leva-o a uma grande crise, uma grande tentação. Terceiro, confira comigo. Terceiro, você está com os pés num lugar escorregadio quando você olha para a carnalidade do ímpio em contraste com a pureza dos justos. Então confira comigo aí os versos 6 a 10, vale a pena você olhar aí comigo, vamos ver aí, versículo 6, daí, percebe você que daí é o resultado do que ele está dizendo dos versos 4, não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, a palavra nédio significa bronzeado, não partilha canseiro dos mortais, não são afligidos como os outros homens, daí, então vamos lá, a soberba que os cinge como um colar. Soberba e depois vem violência, arrogância, altivez, peito estufado, pavão. É violento, ninguém entra no caminho dele que ele arrebenta a pessoa. Versículo 7, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam fantasias. O versículo 7 traz a ideia de viver nababescamente com fanfarronices intérminas. Olha o verso 8.
motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Ou seja, a boca desse camarada é um esgoto. Ele fala maliciosamente. Agora vejam vocês, da opressão, ele oprime mesmo, ele massacra mesmo, ele leva a vida do outro a se tornar um inferno perto dele mesmo, e ele faz isso, e fala isso com altivez, altivez. Mas olha o versículo 9, contra os céus desandam a boca, fala contra Deus, blasfema contra Deus, e a sua língua percorre a terra, fala de tudo e de todos. Mas olha o verso 10, leia o 10 comigo. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos soros. É o cara, entendeu? Quando ele escreve um artigo, todo mundo lê. Pode ser a coisa mais esdrúxula, pode ser os valores morais mais terríveis, o povo bate palma. Isso aqui que é uma pessoa maravilhosa. Eu não sei se vocês acompanharam os noticiários aí da Feira do Livro do Rio de Janeiro para cá, mas aquilo que as pessoas chamam de retrocesso medieval, das pessoas que discordam dessas loucuras, parece que se você defende hoje os valores simples de família, você é um ET, você é um retrógrado, você está fora de moda. É curioso isso. Um analista político muito conhecido do Brasil disse que chegaria um tempo em que essa questão da relação homoafetiva, lá atrás, às vezes era um negócio que trazia vergonha, acanhamento. Depois passou a ser tolerado. Depois passou a ser incentivado. Ele diz, eu temo que amanhã vai ser obrigatório. E quando as pessoas defendem essa bandeira, se você diz o contrário, você está mergulhado em densas trevas de ignorância, de atraso, de retrocesso. Mas as pessoas que aplaudem isso, as pessoas bebem a largos sorvos dessas fontes. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Em comparação com a carnalidade do ímpio, ele contrasta a pureza dele. Você pode ler o 13 de novo, vamos lá? Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração, lavei as mãos na inocência. Meu coração está sendo puro, lava as mãos na inocência, mas olha aí, eu estou sozinho, estou isolado, ninguém me escuta, ninguém quer me ouvir. Quando eu abro a boca, as pessoas rejeitam o que eu estou falando, mas quando a pessoa fala uma loucura, ela é aplaudida. É isso que está fazendo, essa leitura que ele está fazendo, está levando a um lugar escorregadio. Mas veja em quarto lugar, você está com os pés no lugar escorregadio, quando você olha para as blasfêmias dos ímpios em contraste com a linguagem santa dos justos. Irmãos, prestem atenção no que ele está dizendo no verso 9 e 10, 8 e 9 dizendo melhor. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desanda a boca e a sua língua percorre a terra. Agora olha o contraste que ele faz com o servo de Deus, o piedoso. Versículo 15, vamos lá? Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído geração dos teus filhos. O ímpio fala o que quiser falar, as maiores loucuras. O povo aplaude, o povo bebe a largos sorvos. O piedoso, o justo, ele não pode nem abrir a boca para falar das tensões do coração dele. Tem coisa que você sente, você não deve falar não. Porque se você abrir a boca, vai ser motivo de tropeço para muita gente. Você vai trair a geração dos seus irmãos. Você vai concorrer para que alguém entre também na mesma crise que você está vivendo. Enquanto o ímpio fala, o piedoso nem falar deve dos dramas que ele tem no seu coração. Esse é o contraste que está levando este homem a ficar na janela da tentação. Mas vamos agora olhar o segundo ponto dessa mensagem, que é o crente na casa de Deus, seguro
nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, ele sai dessa janela, desse caminho escorregadio, e ele chega a dizer, preste atenção, no versículo 2, quase me resvalaram os pés,